Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus volta e nesse vídeo vamos abordar o mapa de Física Geral Experimental 1. Mapa maravilhoso, pessoal, que eu tenho um prazer imenso de ajudá-los. Mas antes, quero convidar você que é do outro lado para se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tenho plena convicção que vai ser bastante útil, tá bom? Estou ajudando nesse mapa, nas atividades 2, 3, na prova. Cuidado com a prova, gente, tá bem complicada. Fiz a prova, ajudei os alunos dos módulos passados em física experimental e realmente não tá para brincadeira. Cuidado. Então conta comigo, estou ajudando nessas atividades e atenção para essa série de golpes que está tendo aí na internet, porque infelizmente tem muito golpista e todos, sem exceção, se dizem assessoria acadêmica. Então não cai nessa não, viu? Esse lema assessoria acadêmica, esquece. Confie sempre em quem de fato te ensina alguma coisa, de verdade. Não só fala que vai ajudar ou fica lendo o enunciado e sem ensinar nada. Tem que demonstrar, né? É o mínimo. Bom, pessoal, vamos lá então. Essa atividade de mapa ela é bem interessante porque ela aborda acerca de temas bem legais da mecânica. Atividade de Física Geral, mapa de Física Geral Experimental 1. Por definição, Física Geral Experimental 1 aborda essencialmente mecânica, matéria que eu amo de paixão. E a etapa 1 é lá no laboratório virtual. Eu abri aqui o laboratório virtual e vou compartilhar com vocês para a gente verificar junto. Então, parabéns. Ele fala para a gente fazer experimento e preencher essa tabela. Então, a gente tem um peso 1, peso 2, peso 3, peso 4 e preencher esses itens considerando o experimento para cada um dos pesos. Vou mostrar para vocês aqui. Tem o nosso laboratório virtual, como vocês podem ver, tá bem? Beleza, então esse é o nosso laboratório virtual, pessoal. Ó, a gente verifica que aqui tem a apresentação, aqui em cima, depois o sumário. Leiam o sumário, é importante. Muitos itens aqui do sumário vão estar na prova, então é essencial dar uma lida, beleza? E aqui, pessoal, um elemento que a gente vai usar muito nesse mapa, que é isso daqui, ó. Momento de uma força. Momento de uma força é dado pelo produto entre o braço de alavanca, que é a distância, e a força, sempre, beleza? E aqui ele tem um exemplo. Eu vou explicar isso agora no caderninho. Tem um roteiro essencial para a gente fazer o nosso experimento. Então já vou deixar aqui, ó, passo a passo, a gente vai lendo o roteiro e fazendo o experimento. E depois o experimento em si. Ok, então vou abrir aqui o nosso experimento e a gente vai preencher essa tabelinha aqui, ó. Já deixei aqui no nosso caderninho, que é a tabela que tá lá no mapa de vocês. Copiei lá do mapa e coloquei aqui. A gente vai preencher juntos, tá bom? Passo a passo. A ideia é ajudá-los, pessoal. Vamos lá então fazer isso, ó. Então vem aqui. Vamos fazer esse experimento. Então clico aqui, ó, e vai abrir o nosso experimento. Ok. Então a primeira coisa que ele fala é para a gente visualizar os pesos e depois selecionar um dos pesos e clicar para colocá-lo, posicioná-lo sobre a balança. A gente vai fazer isso, ó. Tô aqui no meu experimento, então tem aqui bancada, pesos, aí dá um zoom lá no peso, contrapeso. Essa acha que esse contrapeso, né, que vai equilibrar a nossa balança, a gente desliza ele sobre essa haste horizontal. Embaixo da balança tem essa vista e frontal a gente vê um todo. Então, eu vou clicar aqui, primeiro peso, olha lá. Coloquei na minha balança. Então, se eu verifico, olha lá, tá aqui, beleza? Só que nitidamente, se eu venho aqui contrapeso, a gente verifica que não tá em equilíbrio, né? Tá inclinada. Então, a gente tem que movimentar esse contrapeso aqui. Movimenta até equilibrar. Será que vai? Não. Ó, equilibrou. Consegue verificar que equilibrou? Agora, olha lá, a balança tá posicionada na horizontal, então tá equilibrado. Excelente, o que eu faço, professor? Agora você anota os dados. Beleza, pessoal, então a gente posicionou o peso, olha lá, ok. E agora? Bom, agora a gente tem que preencher a nossa tabelinha. Com que dados? Ó, primeiro, contrapeso, a gente sabe que é 500 gramas, então vamos lá, ó. Então aqui, ó, na nossa tabela, qual a massa do contrapeso? A gente viu que é
500 gramas. Então eu vou colocar. E qual a distância do centro de rotação ao centro do prato? O que é isso, pessoal? Centro de rotação é isso daqui, ó. Toda balança, a haste vai girar em torno desse ponto, certo? E ali ele está pedindo a distância entre o centro de rotação até o centro do prato. Então posiciono o meu mouse sobre o prato e olha lá, vai aparecer um texto lá embaixo, tá vendo? Olha lá. Distância do centro do prato para o eixo de rotação deu quanto? 14,5. Então vou ter que anotar esse valor, certo? 14,5. Só que esse valor vai ser o mesmo para todos os pesos. Por quê? Porque é sempre sobre o peso vai estar posicionado sempre sobre o mesmo ponto do prato. Então 14,5, ok. Que mais? Massa do prato. Então venho aqui, coloco o apontador do meu mouse sobre o prato e olha lá o texto. Massa do prato 200 gramas lá embaixo, tá vendo? Escrito. Então vamos lá e preenche 200 gramas. Ok. E agora, distância, aí tem essa coluna aqui, ó. Distância do centro de rotação ao contrapeso. Ok. Então venho aqui, ó, coloco o meu mouse sobre o contrapeso, olha lá, ficou azul, tá vendo? Tá piscando. Aí eu clico com o botão esquerdo e seguro. Cliquei, olha lá, 10,2 lá embaixo, tá vendo a distância? Então significa que essa distância aqui é 10,2 centímetros. Ótimo, perfeito. Ok, é isso, primeira linha tá feita. Agora eu vou fazer o mesmo com os demais pesos. Então, e essa última coluna aqui vai ser a última coisa. Primeiro a gente vai coletar essas distâncias do centro de rotação, que é a coluna 2. Então vamos lá. Vamos trocar o peso aqui. Então vou jogar isso para lá. Agora, o outro peso. Então vem aqui, ó, visualização, pesos. Cliquei lá, vou colocar esse peso aqui, ó, o segundo maior. Coloquei lá em cima e olha lá, tá lá posicionado. Então vou ter que arrastar aqui, ó, contrapeso para equilibrar. Arrastei um pouquinho, opa, ficou na horizontal, equilibrou. Qual a distância? Clicou com o mouse e olha lá, dá 8,7. 8,7? 8,6, né? Então vem aqui, ó, 8,6 centímetros. Ótimo, e o peso 3? Então tiro esse peso, clico para ele voltar. Abaixo a visualização, pesos. Vem aqui, ó, no terceiro peso e vem aqui frontal. Olha lá, tá posicionado. Vou arrastar um pouco para cá. Olha lá, equilibrou. Opa, beleza. Agora vou clicar lá para ver a distância, 7,8. Opa, saiu da posição, hein? Vou voltar um pouco, olha lá. 7,8. Ok. Então vem aqui 7,8 centímetros. E por fim o peso 4. Qual vai ser o peso 4? Vem aqui. Olha lá, pesos. Peso 4 é o menorzinho. Coloco ele lá, frontal. Posicionei. Agora tem que equilibrar aqui, peso 4. Venho posicionando o contrapeso aqui. Olha lá, ficou horizontal. Clico, distância 7,3. Então esse daqui é 7,3 centímetros. Perfeito. Tenho todas as distâncias. Sendo assim, agora, pessoal, a gente consegue então determinar a massa do corpo de prova. Como que eu faço isso, pessoal? Com cálculo. Que cálculo é esse, pessoal? Através do equilíbrio de momentos. Como assim? Ó, por isso que eu deixei essa figura. Lá a gente viu que tem um peso aqui, então esse aqui é o contrapeso, beleza? Ele tá aqui, então ele tem um força-peso para baixo. Ele tem um peso aqui, ó, peso 1. E aí eu vou colocar aqui de azul, olha lá, o contrapeso, que ele tá aqui, certo? Então ele também tem um peso aqui, beleza? E aqui tem o nosso eixo de rotação. Então aqui é o eixo de rotação, beleza? Daí, pessoal, qual é a grande jogada? Ó, tá vendo essa distância aqui? Eu tenho uma distância que eu vou chamar de D2. Então aqui eu vou chamar de 2, né? Deixa eu chamar de 1. E tenho essa outra distância aqui que eu vou chamar de 1. Ó, gente, calma aí. Essa outra distância aqui que eu vou chamar de D1. É a distância do peso até o eixo de rotação. E a distância do contrapeso até o eixo de rotação, que é D2. Então, peso, eixo de rotação, eu chamei de D1.
e contrapeso até o eixo rotação eu chamei de D2, beleza. E aí, pessoal, qual é aquela fórmula lá do roteiro? Fala que momento é igual a distância vezes a força. Excelente. E pelo equilíbrio de momento, como a balança está na horizontal, então está equilibrado. Então significa que o momento lá do peso 1 tem que ser igual ao momento do contrapeso, que eu chamei de 2. Quem é o momento do peso 1? Vai ser a distância do peso 1, que é D1, vezes o peso 1. E quem é o momento do contrapeso? Ora, vai ser a distância do contrapeso, que eu chamei de D2, vezes o peso do contrapeso, que eu chamei de P2. Aqui é P2, tá? Pronto, beleza. Tranquilo, né? E aí? Bom, agora é só fazer a conta. Então, D1 vezes... Quem é o P? Peso, pessoal, de toda coisa é a massa dessa coisa, que é M1, vezes G, vezes a gravidade. Mesma coisa aqui. D2 vezes a massa, que é M2, vezes a gravidade. Beleza. Então, gravidade com gravidade, a gente corta, né? Então, vai ficar D1 vezes M1, que é igual a D2 vezes M2. Tranquilo. Só que quem eu quero? Eu quero é justamente o peso, o valor desse peso aqui, que é o quem? M1. É a massa, né? Então é só isolar ele. Logo, M1 é igual a D2 vezes M2 sobre D1. Pronto, a gente achou a expressão que a gente vai usar para cada um dos pesos, para descobrir a massa, beleza? Então, ó, a gente tem que formalizar isso. Então, ó, como vocês vão colocar no mapa? Vocês vão escrever assim, lá no template no Word, como temos equilíbrio, na balança. Então, ó, como que vai ficar isso, pessoal? Então vai ficar, ó, o momento do peso é igual ao momento do contrapeso. Beleza, tem que fazer assim, tá, gente? Então vai ficar, ó, distância do peso que multiplica o valor do nosso peso aqui, que é igual a distância do contrapeso vezes o peso do elemento que é o contrapeso. Beleza, perfeito. E agora? Bom, agora então vai ser a distância desse peso que multiplica massa do peso, né? Vai ser a massa vezes a gravidade. Isso tudo é igual. O que a gente faz? Copia esse rapaz aqui. Então isso aqui é igual a isso. Copia para cá. Contrapeso vezes a massa do contrapeso vezes a gravidade, beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, ó, esse G a gente corta com G. E aí vai sobrar quem? Simples, né? Vai sobrar esse rapazinho aqui. Esse aqui, que é igual a esse rapaz daqui. Olha lá. Excelente, perfeito. O que a gente conclui então? Que essa distância, ó. Perdão, gente. Então eu concluo que a massa do meu peso, que é quem a gente está buscando, é igual a tudo que a gente tinha antes. Então só vou copiar. Dividido pela distância do meu peso. Perfeito. Excelente, excelente. Então, ó, agora a gente vai fazer. Portanto, aí coloca aqui, ó. Beleza. Logo, para o peso 1, então, o que a gente vai ter? Para o peso 1, o que eu vou ter, então? É só aplicar a fórmula. Ou então você faz todo esse cálculo para cada peso. Eu vou colocar aqui, ó, para o peso 1, o que eu vou ter? Ó, para o peso 1, eu tenho massa do peso 1 é igual a distância
do contrapeso. Copiar aqui, né? Massa do peso 1 vezes a distância, ou dividido pela distância 1. Então a massa 1 é igual. Qual é a distância do contrapeso? Tá aqui, ó. Distância do centro até o contrapeso ao tá aqui, ó. Ao centro do prato. Qual é a distância do contrapeso? A distância do contrapeso perdão, gente. Distância dos contrapesos até o eixo de rotação. Olha lá, pro peso 1 deu 10,2 centímetros. Então isso daqui vai dar 10,2 centímetros vezes, qual é a massa do contrapeso? Massa do contrapeso é 500 gramas. A pessoa está deixando centímetros em gramas? Sim, por quê? Porque pela análise dimensional, assim a gente já tem as respostas em gramas. Isso aqui dividido pela distância 1. Quem é a distância 1? Nada mais é do que a distância do peso 1 até o centro de rotação. Só que aqui, ó, a gente viu que esse D1 sempre vai ser o mesmo valor. Que valor é esse? Que a distância do centro de rotação até o prato é 14,5. Onde eu descobri isso, pessoal? Tá lá, né? Quando você faz o experimento, olha lá. Coloca o mouse sobre o prato e ele aparece lá, 14,5. Ok, então se eu continuo aqui, então isso aqui é dividido por 14,5 centímetros. Excelente. Então o que eu concluo? Que minha massa 1, ou seja, a massa do peso 1 olha lá, vai dar quem? 10,2 vezes 500 e divide por 14,5. 351 351 351 deu quanto, gente? Perdão. Então 351,72 724 gramas. Beleza, ok. Então aqui a gente achou a massa que equilibra esse negócio aqui, ó, esse lado esquerdo, tá? Só que tem atenção aqui, ó, uma observação que eu esqueci de mencionar, que a gente também tem a massa do prato. Então quem é esse valor M1? M1, pessoal, nada mais é do que, na verdade, é a massa do prato mais a massa do peso. Então, ó, o que a gente tem? Portanto, a massa do peso 1 é igual a... Você vai ter que tirar dessa massa que você acabou de encontrar a massa do prato. Porque, na verdade, isso daqui, ó, que a gente encontrou é a massa total. O que é massa total? Massa do prato mais massa do peso. Então, eu sei que a massa M1 é igual a massa do prato mais a massa do peso 1. Ótimo, então agora é só substituir. Que é M1 eu acabei de encontrar, 351,724 gramas. Isso aqui é igual a massa do prato. A gente viu que quanto que é a massa do prato? Aqui tá quanto a massa do prato? Se a gente verifica aqui, olha lá, a massa do prato, ele fala pra gente que é 200 gramas. Então venho aqui, olha lá. Então isso aqui vai ser massa do prato, que é 200 gramas, mais a massa do peso 1. Perfeito. Então agora é só substituir. Então massa do peso 1 é igual a 351,724 menos 200. Logo, a massa do peso 1 é igual a esse valor menos 200. Olha aí. Isso aqui deu 151,72. 151,72 gramas. Beleza, pessoal? Pegou a ideia? Foi? Beleza, pessoal? Entendeu a ideia? Então, não tem segredo. Primeiro,
a gente vai encontrar a massa total, que eu chamei de M1, tá? Mais uma vez, aqui, ó, retificando, para não ter erro. Quando eu coloquei aqui, ó, momento do peso, esse momento do peso, na verdade, é o momento total. Ou seja, considerando a massa total. O que é massa total? Peso mais prato. Beleza. E aí, então, a gente faz essa expressão, utiliza, né, ela para encontrar a massa total. É o que a gente faz aqui, ó. É só substituir. A distância do contrapeso é o que varia. A gente colocou na tabela pelo experimento, é todos esses valores, vai fazer um para um, tá? Depois, massa do contrapeso, ela é constante, 500 gramas, dividido pela distância 1. O que é D1? É a distância entre o eixo de rotação até o centro de gravidade do peso 1, né? Que na verdade não é só o peso 1, tem também o prato. Só que o centro de gravidade deles coincide. Então, essa distância é sempre a mesma, 14,5. Como eu descobri isso, gente? Não sai da minha cabeça. Ó, coloca aqui, ó, o mouse e olha lá. Distância para o eixo de rotação. Prato, 14,5, beleza? Então, 14,5. A única coisa que vai variar, pessoal, para vocês encontrarem a massa total de cada um dos pesos é isso daqui, ó. É só a distância do contrapeso, só ela que vai mudar. Beleza, encontrei isso aqui que é a nossa massa total. Beleza, essa é a massa total. Como assim? A massa é o valor da massa correspondente à soma da massa do prato mais a massa do peso. Então, ó, a massa total que é M1 é igual a massa do prato mais a massa do peso 1. Sendo assim, é só substituir massa total, que é M1, já achei, então coloco aqui. Massa do prato, também achei, olha aqui, ó, tá lá no experimento. Coloco o mouse aqui em cima do prato, olha lá embaixo, 200 gramas. Sai aqui 200 gramas. E mais a massa do peso 1, que é de fato que eu quero. Só isolar, vai passar, tava somando, passa subtraindo e eu acho a massa do meu peso 1, 151,72. Então, significa que aqui, ó, vai ter 151,72 gramas. Agora é só reproduzir a mesma coisa para os demais. Vou fazer o peso 2 então juntos. Vamos lá, ó. Vou fazer com vocês, hein, para não ficar dúvida. Para o peso 2. Ó, vamos lá, hein. Eu quero que todo mundo aqui tire 10, gente. É por isso. Para o peso 2, então, ó, vou usar a nossa fórmula lá, ó. Aqui, ó, massa total. Vou colocar então até massa total, tá? M total. Beleza. Só que aqui, ó, vai ser a distância inerente ao 2. Beleza. Então, qual vai ser essa massa total? Então, massa total referente à situação do peso 2, que é quem? Distância do contrapeso. Aí eu venho aqui, ó, tô no peso 2. Qual a distância? 8,6. Então, isso daqui vai ser 8,6. Cadê? 8,6 centímetros. Que multiplica massa do contrapeso é 500 gramas. Dividido pela distância do peso até o eixo de rotação. Que a gente viu que é 14,5. Ótimo. Não tem segredo. Então, ó, essa massa total vai ser quanto? Vamos lá. 8,6 vezes 500 divide por 14,5. 296,55. 296,55 centímetros. Perfeito. Então, essa é a nossa massa total, considerando nosso peso e o prato. Portanto, qual vai ser a massa do peso? Ora, se essa é a massa total, e a gente sabe que massa total é massa do prato mais massa, mais massa do peso 2, beleza? Então agora é só substituir massa total. A gente viu que é 296,55, massa do prato era 200 gramas. Mais massa do peso
mais massa do peso 2. Aqui é só escrever. Então, a massa do peso 2, isolando ele, vai ser 296,55 menos 200. Então, isso daqui é quanto, hein? Olha lá, é só fazer a conta. Então, massa do peso 2 é igual a... Quanto que vai dar isso, hein? 296,55 menos 200, 96,55. Então, 96,55 gramas. Olha aí que maravilha. Pronto, gente. Não tem segredo. Entendeu? Pegou a ideia? É isso, beleza? Bom, vou ficando por aqui então. Espero que tenham entendido. Contem comigo, pessoal. A resolução completa do mapa, das atividades 2 e 3 também da prova, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.